Olá, crianças! Tudo bem com você? Eu sou a professora Marina, estamos aqui para uma aula de matemática. Sabe o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos ver ampliação e redução de uma figura dentro de uma malha quadriculada. O que será isso, professora? Nós vamos já aprender. E para isso eu preciso que você acompanhe comigo aí na telinha. Observe os triângulos representados na malha quadriculada. Observou aí? Nós temos aí, né, dois triângulos. Você consegue perceber os tamanhos e as diferenças entre eles? Quais são as semelhanças? Todos eles, os dois são um triângulo, né? E eles têm lados e tamanhos iguais. Cada um tem o seu, né? Mas é claro que eles têm lados e tamanhos iguais. Temos aí, né, uma ampliação ou uma redução. Veja que um é maior que o outro. Então, nós poderíamos dizer que um é redução do outro. O que eles apresentam em comum? Ah, professora, eles são triângulos, né? Essa figura são triângulos. Observe, o primeiro, né, o menor, ele ocupa três quadrinhos, observaram, na sua largura e 3 quadrinhos na sua altura. E o que eles têm de diferente? O outro é maior. Em vez de 3, ele vai ter 6, tanto na largura quanto na sua altura. Então, nós podemos dizer que né, é a redução do outro ou que um é a ampliação do outro. Pode ser, eu posso falar as duas coisas de acordo com a situação, o problema que vier surgir para mim. O que significa ampliar e ou reduzir? Ampliar agora olha aqui para mim. Ampliar, né? Ampliar é quando eu vou aumentar de tamanho uma imagem ou alguma coisa. Reduzir é quando eu vou diminuir, fazer o tamanho ficar menor. Então, ampliar, eu vou aumentar o tamanho, vou fazer ele ficar maior. E reduzir, eu vou diminuir esse tamanho, ele vai ficar menor. Porém, eu tenho que fazer em proporções equivalentes, né? Agora, volta ali na telinha para a gente ver. O que ocorre quando uma figura é ampliada ou reduzida? O que será que acontece? A figura permanece com a mesma forma? Sim, ela precisa permanecer com a mesma forma. Tanto quando eu vou ampliar, da mesma forma que eu vou reduzir. Eu vou ter que usar as mesmas medições. Se eu for reduzir dividido por 2, diminuir 2 de cada lado, então eu vou fazer dividido por 2, então eu vou reduzir. Se eu for ampliar, eu vou multiplicar por 2 ou por 3, de acordo com a quantidade que eu quiser, mas tem que ser da mesma forma, em todos os lados, para que não mude o tamanho. E nem danifique a figura, ela tem que ser iguais, né? Quantas vezes a figura teve suas dimensões aumentada ou reduzida? Quantas teve nesse caso aí? Esse aumento ou redução ocorreu de forma proporcional? Sim, ele aconteceu de forma proporcional. Da mesma forma, olha só, na figura, na maior, nós temos 2 vezes o tamanho da figura menor. Então, ela, nos dois lados dela, tanto na altura quanto na largura, ela teve as dimensões aumentadas na sua proporção para não ficar deformada a figura. Agora, vamos analisar essa daqui. O professor Walter levou seus alunos para conhecer o espaço onde será construída a nova quadra poliesportiva da escola. Ele explicou que no projeto de construção, o comprimento da quadra é 2 vezes maior que a medida da largura.
curiosidade para descobrir quais as dimensões da nova quadra, Arthur e Maria usaram as informações passadas pelo professor para arriscar um palpite. Eles representaram através de desenho. Veja bem, Arthur fez assim, 10 equivalendo cada quadradinho desse para 10 metros, né? Quadrados aqui, 10 metros. E Arthur e a sua largura, né, o seu comprimento, 2 vezes. Então, ele fez 20 metros. Na largura, 10, e aí no seu comprimento, 20. Já a Maria fez assim, ela colocou 40 metros na sua largura e 80 metros no seu comprimento. E aí, será que eles pensaram corretamente? Vamos, no decorrer da aula, continuar, né, verificando. O que são figuras semelhantes? O que você entende por figuras semelhantes? Muito bem, é quando elas são parecidas, elas são muito próximas uma da outra, da realidade, ou quase iguais, né? São semelhantes, são iguais. Como ampliar ou reduzir proporcionalmente uma figura? Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos, né, ir colocando, ou ampliar, nós podemos fazer como? Proporcionalmente. Se eu vou fazer a largura, na sua proporção, vou ampliar 2 vezes mais, então eu vou ter que ter o dobro da figura anterior que eu vou estar ampliando. E o seu comprimento também, né, na sua proporção. Se for 2 vezes, se for 3 vezes também nas proporções, tanto no comprimento como na sua largura, eu vou ter que usar as mesmas medições. Ao ampliar a figura, nós adicionamos unidade ou multiplicamos pela quantidade de vezes que será aumentada. E aí, o que nós fazemos? E ao reduzir, nós subtraímos unidades ou as dividimos pela quantidade de vezes que ela será reduzida? Bem, gente, aqui nós vamos utilizar a multiplicação e a divisão, tá bom? Quando nós formos ampliar ou reduzir. Mas é claro que se eu for colocar 3 vezes, eu vou contar 3 quadradinhos a mais, né? Ou seja, eu estou usando o dobro. Se for 3, eu coloco mais 3, eu estou usando o dobro, né? Se for 6, eu uso 12, eu também vou estar usando o dobro de 6, certinho? Se for o triplo, vai ter que ser na mesma proporção, tá? Se for mais também, tudo vai ser multiplicado. E quando eu vou reduzir, eu vou dividindo. Vamos perceber aqui com mais clareza na telinha? Para obter a medida exata da construção da nova quadra, Arthur precisa ampliar seus desenhos de modo a torná-lo 2 vezes maior, multiplicando assim cada uma das suas dimensões por 2. Veja bem, 10 vezes 2 vai dar 20. E 20 vezes 2 vai dar 40. Se eu pegar a de Arthur, o que eu vou fazer? Eu vou, né, aumentar as dimensões. Eu tenho ali 10 por 20, eu vou ficar com 20 por 40. Todas as dimensões aumentaram. Estão percebendo aí? Se eu tinha um quadrinho para representar a largura, que eu aumentei, vai ter 20, vai ter 2 quadrinhos. Perceberam? Cada um representa 10 metros. Se no comprimento eu tinha 2 quadrinhos para representar 20 metros, porque cada um representa 10, então no outro eu vou ter 4 quadradinhos para representar 40, porque cada quadradinho aí está representando 10 metros, certo? Lembrando disso. Então foi assim que ficou. Para obter a medida exata da construção da nova quadra, Maria precisa reduzir seus desenhos de modo a torná-los 2 vezes menor, dividindo assim cada uma das suas dimensões por 2. Já a de Maria, ela ficou com as dimensões um pouco maior do que seria o que vai ser feito. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir.
Então, ela vai reduzir aí por 2 as suas dimensões. Se na sua largura tem 40 metros e ela usou 4 quadradinhos, ela vai dividir por 2. Então, vai ter 20 metros. Logo, as dimensões vai ter 2 quadradinhos, como vocês verem aí já na redução. Se no comprimento nós vemos aí 80 metros e ela usou todos esses quadradinhos, 8 quadradinhos, o que vai acontecer? Agora ela vai dividir por 2, 80 dividido por 2 vai ser igual a 40 metros. E aí ela vai utilizar 4 quadradinhos para representar as dimensões. Então, você tem que ficar atento, você vai ter que ficar atento quais são as dimensões que vão ter que ser reduzidas ou multiplicadas, ou aumentadas. No caso da ampliação, eu vou aumentar. Se eu for aumentar, eu vou multiplicar. Então, eu vou ter que fazer na mesma proporção. Então, eu tenho que entender quanto vale cada quadradinho desse, certo? Vamos continuar na telinha. Observe agora, numa ampliação ou redução, os lados conservam a mesma forma. Olha só, nada ficou deformado, tudo tem o mesmo formato, mas não a dimensão, né? Ou seja, a dimensão ou vai estar ampliada ou vai estar reduzida, mas o formato vai ter que ser o mesmo, a forma. Para que seja semelhante, eles precisam ter ângulos congruentes, ou seja, iguais. Se eu tenho quadrado, então eu vou fazer um quadrado. Se eu tenho um retângulo, eu vou continuar tendo um retângulo. Então, os ângulos deles vão permanecer o mesmo. Se eu uso ângulos abertos, vai ter que ter ângulos abertos. Se eu vou usar ângulos fechados, eu vou ter que ter ângulos fechados. Continuando. O que ocorre com a área da figura quando ampliada ou reduzida? O que vai acontecer? O que vocês acham que acontece? O que é possível observar no perímetro de uma figura quando ela é ampliada ou quando ela é reduzida? Se o perímetro, se ele for reduzido, ele vai diminuir o tamanho na proporção que ele foi reduzido. Se ele foi ampliado, ele vai ter uma quantidade maior de acordo com a ampliação que ele fez. Vai ter que ser proporcional, tudo vai ter que ser proporcional. Ao ampliar ou reduzir uma figura, os ângulos são alterados ou conservam a mesma medida? Eles precisam ser conservados, Os ângulos precisam ser os mesmos para que a figura não altere. Porque se eu estou fazendo um retângulo, os ângulos vão ter que ser iguais. Diferente do triângulo. Não posso, se eu estou fazendo um triângulo, todos os ângulos têm que ser de acordo com o triângulo. Porque senão vai alterar as medidas e o formato da figura. E a gente viu que não pode. Se é para ampliar, deve-se multiplicar a medida dos lados. Se é para reduzir, deve-se dividir a medida dos lados, como nós vimos aí. Assim, as dimensões são ampliadas ou reduzidas da mesma forma. Muito bem, Deu para esclarecer um pouquinho aí a parte teórica, de como fazer. Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Quer rever essa aulas e outras? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e pode assistir quantas vezes desejar. Até mais!